Deputado federal acaba de revelar uma notícia que vai incendiar Brasília, uma verdadeira bomba que vai cair no colo do ministro Alexandre de Moraes e Luiz Inácio Lula da Silva do PT e está prestes a explodir. Segundo informações do deputado federal, essa prisão arbitrária do Felipe Martins é o pivô de tudo. Ele já tem uma agenda nos Estados Unidos, está com todas as provas na mão e ainda tem muito caroço por debaixo desse angu que a gente não sabe, mas que o deputado vai revelar agora. E segundo informações, o ministro Alexandre de Moraes e Lula está até sem sono. No Brasil. Pois é, então fala sobre isso pra gente, deputado. Que viagem é essa? Que agenda vai ser essa que o senhor vai ter? E qual a mensagem que o senhor pretende levar do Brasil nesse momento? Essa viagem estava programada há mais tempo. Haveria uma audiência pública na Organização dos Estados Americanos, a OEA, para discutir justamente a questão da liberdade de expressão no Brasil, as perseguições judiciais e assim por diante. Havia uma parte da audiência que ia ser por organizações não governamentais, institutos, muitos deles inclusive vinculados à esquerda, se não todos, né? Curiosamente, aqueles que são mais vinculados às nossas defesas dos direitos humanos, que é para todos, não só para quem é de esquerda, não foram convidados, mas outra parte da audiência pública seriam deputados e senadores que sim, esses alinhados com a defesa de todos os direitos humanos, liberdade de expressão e a Constituição no Brasil. Né? Bia Kicis, eu, o senador Jorge Seife, o senador Eduardo Girão e a deputada Adriana Ventura. No entanto, para nossa surpresa, pouco menos, se eu não estou enganado, de 2 semanas, até vou recuperar essa data, recebemos uma carta da Organização dos Estados Americanos dizendo que a audiência pública tinha sido cancelada. Imagina, depois a gente já ter, inclusive alguns compraram passagem, hospedagem, já ter a missão oficial autorizada pelo presidente da Câmara dos Deputados, que não ia mais ter, que a audiência pública estava cancelada e que ia ser realizada no ano que vem, porque o relator do caso queria primeiro fazer uma visita oficial no Brasil. E aí, coincidentemente, viu, Vitor, viu, Rodrigo, começam a sair matérias nos meios de imprensa de esquerda, dizendo que uma comitiva de deputados brasileiros e senadores vão para o Brasil para falar contra a democracia, contra as instituições democráticas e assim por diante. Então, o que nós decidimos foi que nós manteríamos a viagem, apesar de cancelar a audiência pública, porque nós temos mais assuntos a tratar. A OEA se viu obrigada a achar uma janela para nos atender mesmo, sem ter em audiência pública, porque nós não vamos deixar de viajar. Acho que isso aí até me parece, a gente vai ter que investigar bem isso, uma sabotagem do próprio governo do PT, porque a justificativa é que o governo do PT, isso faltou eu dizer, convidou os inspetores, né, da OEA para uma visita para o Brasil, e essa inspeção seria importante que fosse feita antes da audiência pública, e seja, na minha visão, uma desculpa, esfarrapada. Né? E decidimos ir de qualquer forma, porque eu acho que política se faz assim, a gente não pode desistir das coisas por causa de um revés, muito antes pelo contrário. Então nós estamos indo para lá, Bia Kicis já está inclusive em Washington, porque ela esteve semana passada na vitória do Donald Trump, e de lá sigo para Londres também, onde nós temos outras atividades importantes para voltar para o Rio Grande do Sul na semana que vem. Relevante do que as coisas internacionais, para ver se o sistema no Brasil recua um pouco? Não tenho nem dúvida disso. A gente percebe até pelo nervosismo, pelas piadas sem graça que os próprios ministros do STF fizeram questão de vazar para a imprensa, de que estariam, né, competindo entre si ou apostando entre si para saber quem perderia o visto primeiro. Para mim isso é só sinal de insegurança e, mais do que isso, inclusive, de certeza a respeito da reação que virá dos Estados Unidos. Né? Você tocou no ponto fulcral aí do Jason Miller, que foi barrado e vai ser assessor direto do Donald Trump. Não podemos esquecer que no dia da vitória também, ou na noite, estava com o Trump o Elon Musk. E talvez ninguém no mundo tenha mais interesse em fazer cumprir a promessa que ele fez no X de que o Alexandre de Moraes estaria atrás das grades. Ninguém mais no mundo quer isso do que o próprio Elon Musk. Né? E o meu caso em particular, eu digo, né, óbvio, é péssimo ser investigado, que é o que está acontecendo com você já há anos, né, Constantino? É péssimo a gente estar envolvido nesse tipo de inquéritos injustos, inconstitucionais. Agora, é preciso ressaltar que, no meu caso, a perseguição que estão fazendo contra mim, contra um discurso que eu fiz na tribuna, que já é assim um absurdo em todos os níveis, eu nunca imaginei
que chegaria nesse ponto. Quer dizer, a gente se surpreende a cada dia, né? Mas a gente vê que está sendo fatiada a nossa liberdade quando chega na tribuna da Câmara, o fim da democracia mesmo, né? Fechar o parlamento completamente, porque a principal arma, né, do parlamentar é essa possibilidade de falar na tribuna. Mas é interessante lembrar que o meu discurso tinha uma conexão direta com a denúncia da prisão do Felipe Martins, que só foi possível graças a um relatório de um delegado da Polícia Federal que se baseou em documentos que fraudaram a entrada do Felipe Martins em território americano. Esse assunto com Donald Trump presidente, ainda mais ele que toca tanto no tema da imigração e enfim, do fechamento de fronteiras para quem não deveria entrar ilegalmente, vai ser prioridade no governo e certamente esse caso Felipe Martins ainda vai dar muito pano para manga. Então o fato de eu estar sendo perseguido por um discurso meu, por ter denunciado e não a minha denúncia ter sido investigado, que é outra coisa absurda, é algo que qualquer parlamentar, seja nos Estados Unidos, seja na Europa, em qualquer democracia ocidental, fica estarrecido. Diz, como assim? Você não está podendo falar mais do que está acontecendo? E isso, eu acho que, na verdade, foi um grande tiro no pé, no fundo, de Flávio Dino e da Polícia Federal, porque está dando mais publicidade a esse caso no momento em que um parlamentar é perseguido por fazer denúncia dele. Declaração de apoio muito forte. Eu estive no Procurador-Geral da República na semana passada, até para não amontoar muita gente, a gente foi super seletivo nos convites, então foi apenas o meu advogado, o vice-presidente da Câmara dos Deputados, representando o deputado Arthur Lira, que também está, nesse caso específico da imunidade parlamentar, extremamente irritado. Dá para perceber nas falas com ele, quando a gente está no tete-a-tete, né, no olho, ele está muito irritado, tanto é que ele vai fazer uma manifestação pública da Câmara a respeito da imunidade parlamentar na tribuna e já destacou a Procuradoria para acompanhar o meu caso. E lá nessa reunião com o PGR ele não pôde ir, mas foi ele mesmo que marcou, e o Sóstenes, que é o seu primeiro vice-presidente, esteve conosco na reunião. E além dele também o deputado Rogério Marinho. O senador Rogério Marinho, que além de ser líder de oposição, além de ser um senador do estado do Rio Grande do Norte, eleito na última eleição, ele é neto de Djalma Marinho, que foi o deputado federal que lá nos anos 60 justamente não permitiu que fosse cassado na CCJ um deputado por falas feitas na tribuna da Câmara dos Deputados, Márcio Moreira Alves, né? Então ele tem isso como um compromisso de vida seu e realmente está repercutindo muito dentro do Senado essa questão. Rodrigo Pacheco ainda não se manifestou, eu mesmo ainda não consegui falar com ele, porque quem tem feito essas conversas é a liderança da oposição no Senado, mas eu espero que ele também se manifeste em breve, pelo menos deveria, a respeito desse tema, porque ele, além de ser presidente do Senado, é presidente do Congresso Nacional. Constantino. Deputado, o senhor mencionou o caso do Felipe Martins, eu quero voltar a ele, porque nós vimos poucos dias depois aí do anúncio da vitória do Trump, e que com certeza vai mergulhar nesse caso, até porque o Felipe Martins tinha ótimo trânsito com o governo Trump, e o Trump, eu sei, ele gosta do Felipe Martins, o próprio Eduardo Bolsonaro é um deputado que tem muito trânsito com essa equipe do Trump. Dias depois, o jornalista, e eu forço um pouco a barra ao chamar de jornalista um militante desses, o jornalista Guilherme Amado, do Metrópolis, que foi o responsável por essa, abre aspas, reportagem da ida do Felipe Martins aos Estados Unidos, que cá entre nós sequer seria crime, ele não tinha nenhuma ordem para não deixar o país, mas enfim, que se mostrou uma fake news, né, e alguma fraude deve ter ocorrido. O Guilherme Amado sai do Metrópolis, ou demitido ou pede demissão. Deputado, o senhor acredita em coincidências ou acha que pode ter realmente caroço nesse angu e alguma coisa muito estranha? A gente não sabe, a verdade é que ele deu a desculpa perfeita, a justificativa perfeita para o Metrópolis demiti-lo, que foi a questão de não exclusividade. Você que é jornalista, né, e sabe como funciona o meio da comunicação, ele tinha um contrato de exclusividade com o Metrópolis e supostamente trabalhava também para outro portal, um portal de esquerda, o ICL News, esporadicamente, mas cometeu o erro de, em horário de expediente, publicar uma matéria do concorrente, com o logotipo do concorrente no site do Metrópolis, ou seja, uma barbeiragem enorme que revelou apenas aquilo que certamente ele fazia de forma corriqueira, né? Trabalhar
para os dois lugares e não exclusivamente para Metrópolis, com apenas colaborações esporádicas, digamos assim, né? Ou pontuais para outro meio de comunicação. Agora, o que você está falando também faz sentido, é bastante coincidência, para dizer o mínimo, que justamente quando o caso Felipe Martins vem à tona de uma forma mais forte, ele também seja demitido em Metrópolis, talvez uma forma de preservar o meio. É importante lembrar que não é só o caso Felipe Martins, várias outras matérias jornalísticas escritas por Guilherme Amado e também por outros jornalistas têm sido utilizados como fonte como prova, isso é um absurdo, como prova para o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ou outros fazerem busca e apreensão, retenção de passaporte, bloqueio de contas bancárias. Isso é completamente irregular. E o que a gente vê é que há, portanto, uma postura colaboracionista de alguns jornalistas, nem sei se podemos chamar desse nome, com essa perseguição. E Guilherme Amado, sem dúvida nenhuma, é um desses colaboracionistas hoje com a ditadura em curso no Brasil. Esse tema do Felipe Martins ainda vem coisas mais pela frente, que ainda não podem ser inteiramente expostas, porque dependem justamente de mais averiguação, mas há evidências muito fortes, né, de outras parcerias, nesse caso específico do Felipe Martins, entre jornalista e Poder Judiciário, para fazer parecer aquilo que não foi. Daí você tem toda a razão. Ele foi preso em fevereiro de 2024 por supostamente poder fugir no Brasil em virtude de uma viagem que ele não fez, uma suposta viagem que ele teria feito em dezembro de 2022, mais de um ano antes, né? Então, assim, é um completo absurdo. E eu disse para o próprio Procurador-Geral da República, quando a gente esteve junto em Brasília, que essa é uma oportunidade dele, inclusive, como Procurador-Geral da República, fazer valer a sua posição de fiscal da lei, porque o Procurador-Geral da República pediu 2 vezes pela soltura de Felipe Martins, 2 vezes, e Alexandre de Moraes não soltou. Pediu novas diligências para a Polícia Federal e depois dessas novas diligências é que surgiram esses documentos que fraudaram a entrada dele, ou seja, depois de já ter sido pedido pelo Procurador-Geral da República a soltura de Felipe Martins, houve novas diligências e foi aí, muito provavelmente, porque foi quando foram anexados novos documentos à peça aos relatórios da Polícia Federal, foi aí que fraudaram muito possivelmente a entrada de Felipe Martins nos Estados Unidos. Então o tema é muito grave, né, e pode haver coincidências, mas que elas são cada vez mais raras nesse meio, principalmente com esses atores, sim, isso elas são. Olhem esta notícia. Paulo Gonet vai ao STF contra a lei que regulamentou apostas online. O PGR diz que a nova lei fere a Constituição. A Procuradoria-Geral da República entrou com uma ação no STF nesta segunda-feira contra a lei que regulou as apostas online, conhecidas como BITs. O procurador-geral Paulo Gonet afirma que a legislação está aquém do indispensável e fere a Constituição. O documento de 97 páginas cita reportagens do Estadão sobre o mercado das BITs e a dificuldade de milhares de apostadores. Como mostrou o jornal, 30% dos brasileiros com contas em bancos buscaram empréstimo nos últimos 12 meses para financiar apostas. Em agosto, beneficiários do programas sociais como Bolsa Família gastaram 3 bilhões via Pix, só com as BITs, segundo dados do Banco Central. Para Gonet, a liberação praticamente indiscriminada da atividade promovida pela legislação, somada à facilidade de acesso às plataformas via internet, também potencializam o risco de dependência e de transtornos. Outro ponto que preocupa o procurador é a falta de mecanismos adequados para combater fraudes e lavagem de dinheiro. Gente, vocês já imaginaram o povo perdendo tudo por causa de apostas online, pessoas tirando do Bolsa Família para apostar enquanto deveriam comprar comida, que está um absurdo, diga-se de passagem. Eu não sei na cidade de vocês, mas na minha cidade, aqui em Taubaté, está um absurdo o alimento. Eu pagava R$ 2,99 no limão, agora tá R$ 10,99. Eu fui, gente, ver, eu fiquei horrorizada. E na cidade de vocês, deixe aqui se o alimento está caro também. Também gostaria de fazer um convite muito especial a cada um de vocês. Se vocês são de direita, apoiador do presidente Bolsonaro e ainda não é inscrito nesse canal,
Eu te convido a se inscrever nesse canal e vir fazer parte dessa família de direita você também. E não esqueçam de deixar aqui nos comentários o que vocês acharam do que disse Marcel Van Hatten. Quero desejar um dia mais que abençoado a todos vocês e também que vocês deixassem aqui o seu nome e de qual cidade vocês estão falando para a gente se conhecer um pouco melhor. Para quem não me conhece, eu moro no interior de São Paulo e meu nome é Renata. Muito obrigada a todos, até nosso próximo React!